Se você está pensando em prestar ou vai prestar a prova de capitão amador agora em 2022, 2023, 2024 e quem sabe até além disso, esse vídeo aqui é para você. Por quê? Porque o estilo de prova de capitão amador, ela mudou lá do final de 2020 para cá. E mudou de uma forma significativa, de forma que muda a forma de estudar. Então esse vídeo aqui é um guia, eu vou falar em geral de como é que está a prova aqui agora e quais os pontos mais importantes, o que você tem que atacar, o que costuma cair na prova, como é que está a prova agora a partir de 2020 para cá e, portanto, 2022, 2023 e 2024. Esse vídeo aqui está sendo publicado no YouTube e também estou publicando nos cursos de capitão amador que são mantidos por nós. Então, primeiro deixa eu me apresentar para o pessoal do YouTube, o pessoal que está vendo a gente fora do curso. Então, vou pedir licença para os meus alunos um pouquinho. O meu nome é Tomás, eu sou capitão amador, engenheiro aeronáutico, já fui professor de curso para concurso de prático de navios e eu mantenho a Enault, uma solução completa de cursos preparatórios para as provas da Marinha, desde arraiz amador até capitão amador. E na área de capitão amador, o que nós temos lá publicado são 3 cursos, que são o curso de navegação astronômica, o curso de navegação eletrônica e o curso que eu chamo de curso com as demais matérias que completam todo o conteúdo para a prova de capitão amador. E se você quiser conhecer mais sobre esses cursos, você pode visitar a nossa página enault.com/capitão. Indo agora finalmente para o filé mignon do nosso vídeo aqui, que eu quero falar justamente o que mudou na prova, como estudar e o que é mais importante, onde você coloca o seu esforço. Bom, para fazer isso eu tenho que falar de matéria por matéria da prova de capitão amador. Então, olha aí, as matérias para a prova são as seguintes. Nós temos a navegação astronômica, nós temos também a navegação eletrônica e aqui dentro de navegação eletrônica existem várias outras, digamos assim, submatérias, né? Outros assuntos que são tratados, assuntos diferentes que são tratados dentro de navegação eletrônica. Um primeiro assunto que é muito importante para a prova é o radar e também a navegação radar ou então o uso da rosa de manobras, resolução de problemas de radar em tempo real. Depois nós passamos também pela GPS e DGPS, também uma matéria importante dentro de navegação eletrônica. O VTS, o Vessel Traffic Service, já vou falar o que é isso para vocês. E também o AIS. E ainda a navegação batimétrica e, por fim, a navegação com sistemas integrados. A gente pega todo esse conhecimento que a gente viu antes em navegação eletrônica e coloca dentro de um sistema de navegação integrado, né? O que a gente espera dentro desse sistema de navegação integrado. Então, tudo isso aí está dentro de navegação eletrônica. Mas a prova de capitão também cai questões sobre meteorologia, oceanografia, também sobre estabilidade de embarcações, comunicações, sobrevivência no mar e questões novas aqui que tem aparecido agora também sobre publicações náuticas e também cartas náuticas. Então todo esse conjunto aqui de informações são as matérias que caem na prova de capitão. Como é que eu vou fazer aqui com vocês? Esse vídeo aqui eu estou publicando ele no YouTube e também estou publicando ele dentro dos meus cursos, os 3 cursos que eu falei lá para vocês. Para quem já tem um curso, é o mesmo vídeo em cada um dos 3 cursos, tá? E assim, eu vou falar com os meus alunos, mas também as informações que estão aqui são relevantes para você que está assistindo o nosso vídeo no YouTube, tá? Então não vai fazer falta, não vai fazer diferença nenhuma. Mas para os meus alunos ali, muitas vezes eu posso falar de algumas partezinhas do nosso curso, eu falo, olha, isso aqui não é tão importante você ver, coloque mais esforço, estude mais, com mais cuidado essa parte aqui, tudo bem? Então vamos tratar matéria por matéria aqui, o que é relevante, o que mudou para a prova, onde você vai colocar o seu esforço, o seu guia geral de estudo. Bom, o primeiro comentário que eu quero fazer aqui é um comentário geral, né? Vou falar assim, ó, de forma geral, o paciente ele estava estabilizado ali até 2019, final de 2020 principalmente, porque do final de 2020 para cá, aí o nosso paciente ele começou a sentir umas arritmias. O que eu quero dizer com isso? É que foi aí que o estilo de prova mudou. Eu não sei exatamente o que aconteceu, possivelmente talvez a banca que realizava
que montava as provas de capitão até o final de 2020 mudou e o pessoal que entrou aí não manteve o mesmo estilo de prova. Tá? E não manteve, até a numeração das questões mudou, né? E também o estilo das questões, também a quantidade de questão por matéria. Eles colocaram mais importância em algumas matérias que eventualmente antes não era tão importante. Então, para isso, eu vou justamente passar matéria por matéria aqui com vocês, para vocês verem como que está a situação da prova de capitão a partir de 2020 para cá. E daí, é claro, né, nós não temos bola de cristal, mas se de 2020 para cá está de um jeito, possivelmente esse mesmo jeito vai continuar daqui por diante. Então vamos passar aqui matéria por matéria para a gente comentar ponto a ponto o que eu estou vendo de diferença nas provas. Começando lá com navegação astronômica. Isso aqui é tudo coberto no nosso curso lá de navegação astronômica para o exame de capitão amador. E como é que era essa prova antes de 2020? Olha, era sempre 8 questões. Mas não só isso, não só o número de questões aqui é importante. Era sempre a mesma historinha, era sempre praticamente a mesma receita de bolo. A primeira questão era isso, a segunda questão era isso, a terceira questão era isso. Então você mais ou menos já tinha uma expectativa do que seria cobrado na prova. Mas a partir de 2020 para cá, olha o número de questões como é que mudou, olha. Em 2021, na primeira prova foram 6 questões. Depois passou para 7 questões na prova de 2021 do Simpósio da Marinha. Depois 8 questões e depois 6 questões. Isso aí já está vendo que está variando, tá? Mas isso não é o mais importante não. O mais importante é o seguinte, olha. Está tendo uma tendência a mais pegadinha de canto de página ou então tentativas de confundir o candidato. Por exemplo, tem provas lá que eles botam páginas adicionais do Almanaque Náutico. O Almanaque Náutico, essas páginas são necessárias para a resolução das questões, né? E são páginas que você não usa para nada. Tem aparecido isso. Também tem pego justamente detalhezinhos, né, da resolução de questões e tem colocado pegadinhas nisso aí. Tá? E também a prova CPA 1, a primeira prova de capitão de 2021, foi uma prova de péssima qualidade. Né? Para vocês terem uma ideia do que aconteceu nessa prova. Foram 6 questões somente, 3 questões foram anuladas. E, assim, algumas das questões dessas aí, aconteceu o seguinte, não existia meio de resolver a questão. Né? Na navegação astronômica a coisa funciona assim, você tem uma posição estimada, uma posição onde você mais ou menos acha que você está e você confirma a sua posição em navegação astronômica. Né? Mede com o Sol com o seu sextante, faz umas continhas, consulta o almanaque náutico e você acha realmente a sua posição com uma precisão maior. Não tinha jeito de você calcular isso. O que aconteceu nessa prova? Era para marcar a alternativa que mostrasse a sua latitude e longitude mais próxima da latitude e longitude estimada. Isso aí não provou nada, né? Parece que assim, não levava a nada você fazer esse tipo de pergunta na prova. Mas depois disso aí, né, foi uma prova bastante atípica na parte de navegação astronômica, a coisa deu uma melhorada, né? Apesar de que aparecem ainda as pegadinhas. Melhorou como? Está tendo questões, provas que estão sendo mais fáceis e provas, né, com questões que estão sendo mais difíceis. Para quem está fazendo o curso com a gente aqui, a minha recomendação não muda nada a forma de estudar, porque agora está tendo uma variabilidade maior no grau de dificuldade da prova. Pode ser que a sua prova venha muito fácil, pode ser que a sua prova venha muito difícil, pode ser que venha fácil com 1 ou 2 pegadinhas, pode ser que venha 6 questões, 9 questões, 8 questões, não tem como saber. Tá? A minha dica é, estude da mesma forma. Somente o estudo vai ajudar você na prova que vier, na prova que você vier a fazer. Tudo bem? Vamos passar agora para outras matérias aqui da prova de capitão. O que nós vamos esperar das outras matérias? Então, eu vou falar aqui de navegação eletrônica. Como eu falei, são várias submatérias dentro desse curso, né? Tudo isso está dentro do nosso curso de navegação eletrônica para o exame de capitão amador, né? E eu vou falar, como eu falei, matéria por matéria aqui para vocês.
Mas antes disso, deixa eu falar para vocês como é que era organizada a navegação eletrônica até 2020. Geralmente eram 12 questões, tratando de tudo sobre navegação eletrônica. Esse número já está variando a partir de 2020 para cá. Na CPA, na primeira prova de capitão de 2021, 7 questões, depois 10 questões, depois 11 questões e depois 12 questões. Então a gente não sabe qual que vai ser o grau de importância que vai ser dado em navegação eletrônica na prova. Você vê que varia bastante, de 7 a 12 questões. Pode ser que na sua prova venha 14 questões de navegação eletrônica. Não temos bola de cristal. Então, assim, em geral, o número de questões, a importância de navegação eletrônica como um todo, ela permanece importante para a prova. Agora, como nós vimos, navegação eletrônica ele é um conjunto de várias outras matérias. E aí sim, eu tenho alguns recados importantes para vocês. Então vamos ver matéria por matéria aqui, o que eu acho relevante vocês saberem. Onde você colocar esforço, onde você colocar menos esforço no seu estudo para a prova. Falando do radar, o radar até 2020 eram cerca de 2 a 4 questões de teoria de radar. Ou seja, como o radar funciona, a onda eletromagnética, etc e tal, as características de um radar, o que o radar é bom, o que o radar é ruim. Em geral, até 2020 era de 2 a 4 questões, mas às vezes tinha prova de 1 ou 2 questões somente. Em geral, ficava entre 2 questões de teoria radar. Isso aqui, a partir de 2020, ficou assim, olha. Há uma tendência de ter mais questões de teoria de radar. Na primeira prova de 2022, por exemplo, foram 6 questões de teoria radar. E essa tendência eu tenho notado em todas as provas de 2020 para cá. Então, eu acho que é relevante você dar bastante importância para esse assunto, que dentro do nosso curso é a primeira sessão do curso nosso de navegação eletrônica. Ok, pessoal? Agora, nessa prova de 2022 foram 6 questões, né? Mas em geral, né, em outras provas, a partir de 2020, desde 2021, o número variou de 2 a 4 questões. Mas há uma tendência, assim, de que esse assunto seja maximizado em importância na prova. Então, não deixem isso de lado, estudem bem isso, inclusive. Agora, um assunto correlato a radar é justamente a navegação radar e rosa de manobras. E aqui mudou bastante como é que é as questões sobre esse assunto. Né? Porque existe o radar, vamos falar do sistema radar, mas existe aquela navegação que você faz com o radar, né? Olhando a tela do radar ou como é que você lida com os alvos que estão aparecendo ali para você. Tá? Em geral, até 2020, eram 5 questões de navegação radar. Chegou até a ser 7 questões. Era uma parte muito importante da prova. E essas questões, elas eram resolvidas sempre utilizando, ou quase sempre utilizando a rosa de manobras. Né? Esse diagrama que nós estamos vendo ali, esse gráficozinho ali, em que você coloca os vetores das embarcações, da sua embarcação, de uma embarcação de um alvo, né? E você calcula tudo o que é necessário para você entender a situação que você está vendo no radar. Velocidade, direção do alvo, velocidade verdadeira do alvo, qual que é o rumo real do alvo e etc e tal. Também aparecia com bastante frequência aquilo que nós chamamos de navegação radar em tempo real, ou seja, ele dava para você uma representação da tela do radar e aí perguntava para você coisas a respeito da situação que você estava vendo na tela do radar. Esse tipo de questão aqui, ele perdeu importância a partir de 2020 para cá. Praticamente não tem aparecido questão dessa forma. Aparecem questões sim, mas são questões bem mais simples. Né? Algo que se você treinar só um pouquinho, você resolve com bastante facilidade. Normalmente tem aparecido 2 questões sobre isso. Então, para o pessoal que está fazendo o meu curso de navegação eletrônica para o exame de capitão amador, o que eu recomendo para vocês? Nós temos lá no curso todas as questões de provas de 2013 até 2022, na verdade, resolvidas em videoaulas sempre que for necessário. Essas questões aí de navegação radar utilizando a rosa de manobras ou então a navegação radar em tempo real. A gente colocou um esforço enorme nisso aí, né?
ficou muito legal, tá? Mas talvez não seja o caso de você perder tanto tempo com isso agora. É claro, eu não tenho bola de cristal para dizer para você que não vai voltar a cair esse tipo de questão na prova. Mas talvez, enquanto que antes você precisava dominar esse assunto completamente, agora talvez seja o caso de você, se tiver bastante tempo, tiver tranquilidade de estudar, aí você coloca esse esforço nessa área aqui. A tendência que eu tenho visto é que questões sobre isso têm sido bem mais simples e com poucas aulas, resolvendo talvez 2, 3, 4 provas no máximo, você provavelmente vai estar bem para a sua prova. Julgando, é claro, né? Supondo, melhor dizendo, é claro, que o tipo de questão que tem caído de 2020 para cá perdure. Agora, pode voltar a cair questão como era antigamente, que dava uma rosa de manobra para você e dava alvos para você e você tinha que calcular uma série de vetores ali em cima da rosa de manobras. Tudo bem? Em navegação eletrônica, eu acho que isso foi essa é a mudança mais relevante que eu vi nas provas de 2020 para cá. Agora, navegação eletrônica não é simplesmente radar, né? Existe também o assunto GPS e DGPS. Sobre esse tópico aqui, nada muda. Costuma ser em torno de 2 questões por prova. Na área de VTS, Vessel Traffic Service, a gente pensa isso como se fosse uma torre de controle de porto, não de aeroporto, mas uma torre de controle de porto. Isso aqui também é um assunto que começou a aparecer em 2018, nas provas de capitão, e as provas atuais confirmam a tendência que existe desde 2018 de sempre haver uma questão, pelo menos, sobre esse assunto. No assunto AIS, o Sistema Automático de Identificação de Marcações, esse aí tem uma tendência de haver uma questão sobre o assunto, pelo menos, no mínimo uma questão. Às vezes, o assunto AIS ele vem junto com outros assuntos, né? Faz uma comparação entre, por exemplo, o AIS e o radar. Né? Qual que é a vantagem de um, desvantagem de outro e etc. e tal. Então, é um assunto que também tem a sua importância não mudou. E por fim, em navegação com sistemas integrados, em que a gente pega todo esse conhecimento de navegação eletrônica e coloca dentro de uma caixinha só, ou de um visor só, né? Como é que você trabalha com todas essas informações indo para aquele sisteminha único? A partir de 2020, esse assunto ele ganhou importância. E o que aconteceu principalmente aqui? É que tem aparecido questões de diferentes bibliografias. Até 2020, mais ou menos, era um livro que existia lá, o livro Capitão Amador, né? E o que estava escrito lá normalmente era o que era cobrado em prova. Agora, a partir de 2020, a Marinha tem buscado informações em outros livros, principalmente um livro chamado Navegação Integrada, do comandante Plínio. Muitas vezes tem caído questões desse livro especificamente, né? Trechos desse livro estão migrando lá para a prova de capitão amador. No nosso curso de navegação eletrônica, nós já trouxemos tudo que é relevante de cada bibliografia para falar de navegação eletrônica e de navegação com sistemas integrados. Então, os nossos alunos não têm que se preocupar em buscar fora do nosso curso o que é necessário para a prova. Nós já sabemos mais ou menos o que alguém que elabora uma prova gosta de perguntar de cada livro e trouxemos isso para dentro do curso. E justamente porque adotou-se essas novas bibliografias aí para a prova, né, tem dado importância dentro da prova esses outros livros. Então, uma atenção especial eu peço principalmente para os nossos alunos, para o sistema ARPA, para a AIS, cartas eletrônicas, ICDIS e ECS. Né? São todos assuntos que estão espalhados em várias sessões do nosso curso, mas que a gente faz alguns fecha-balões, né? A gente junta esses assuntos aqui, principalmente em navegação com os sistemas integrados e também na parte de GPS e DGPS, tá bom? Então, esse assunto é legal, é importante, ele aparece muito nessas bibliografias novas e existe uma tendência disso aí migrar para a prova de capitão amador de vocês. Então, faça o curso normalmente, treine com as questões que existem lá no nosso curso, utilize o nosso e-book lá também para verificar o que é mais importante, o que tem a maior probabilidade de cair na sua prova e muito provavelmente você acertará as questões de prova a respeito de
navegação integrada e também de navegação eletrônica em geral. Agora falando de outras matérias, né? Essas outras matérias estão no nosso curso chamado Capitão Amador, Meteorologia, Estabilidade, Comunicações e outras matérias. Essas outras matérias aqui têm flutuado bastante quantas questões caem sobre tal matéria, tá? Então vamos continuar com o nosso vídeo aqui falando de matéria por matéria, o que eu estou vendo que está acontecendo. Em meteorologia e oceanografia, isso aqui era estabilizado. Sempre 8 questões versando sobre meteorologia e oceanografia até final de 2020. Agora isso aí está dando uma flutuada. 6 questões na segunda prova de 2020, depois foram 7 questões na primeira de 2021, 8 questões na prova do simpósio de 2021, 7 questões na segunda prova de 2021 e 4 questões na primeira prova de 2022. Então, parecia que existia uma tendência em ficar em 7 questões, mas a primeira prova de 2022 mostrou que caiu pela metade, né? Caiu para 4 questões. Então, o que vai ser no futuro? Então, temos como saber. Agora, os assuntos permanecem os mesmos, não muda, né? A importância lá de passar o curso inteiro, estudar toda essa parte de meteorologia e oceanografia, isso aí não muda, porque nós não sabemos se vão cair 4, 5, 8 ou 10 questões na sua prova a partir de 2022 em diante. Para comunicações, até 2020, sempre 4 questões na prova de capitão amador. Depois disso, 5 questões na segunda de 2020, depois 2 questões na primeira de 2021. Na do simpósio de 2021 não caiu nada sobre comunicações e também na segunda prova de capitão de 2021 também não caiu nada, né? E na primeira prova de 2022, 2 questões. Então, o que eu noto aqui? Parece que não tem muita importância comunicações para a prova de capitão, o que é uma pena fazer isso, porque comunicações eu acho que é uma das matérias mais importantes para capitão. Por quê? Porque o capitão é aquele que a princípio vai viajar, navegar para longe da costa. E no caso de uma emergência, uma das coisas mais importantes que existem é a comunicação. É você alertar algum órgão de socorro de que você precisa de ajuda. Isso se faz em comunicações. Eu já acho que essa matéria, já antes de 2020, deveria ter uma importância maior e hoje o que eu noto aqui é que a Marinha não tem dado a devida relevância para o assunto. Se você vai colocar muito esforço nisso ou não, aí eu acho que é uma questão pessoal sua. Você quer somente passar na prova? Parece que não deve cair muita questão sobre isso. Muito embora existiu uma prova ali em 2020 que caiu bastante questão até, 5 questões, né? Mas a tendência que a gente vê é que pouco tem sido perguntado sobre isso. Agora, se você quer ser um navegante consciente, né? Você está com a sua vida lá no meio do oceano, com a sua família e sofre um acidente. O nosso curso de capitão amador, Meteorologia, Estabilidade e Comunicações, ele inclusive vai além da bibliografia. A gente tenta explicar mais porque eu entendo que esse assunto é importante para aqueles que realmente vão se lançar no mar. Agora, se o seu negócio é só fazer a prova, nesse momento pelo menos, então daí talvez não seja o caso de você colocar muito esforço em estudar comunicações. Isso é uma outra diferença que eu tenho visto. Agora, não tenho bola de cristal também, como eu sempre tenho dito durante esse vídeo. Pode ser que eventualmente venha uma prova aí com 6 questões de comunicação. Né? Não tem como saber. No assunto estabilidade, até 2020 era sempre 4 questões, né? E depois a gente viu 6 questões, 9 questões, depois 6 questões, depois 2 questões e depois 5 questões. Então esse assunto estabilidade tem uma variabilidade no número de questões que não tem tendência nenhuma, né? Nós vemos que tem prova que é muito importante esse assunto para a prova e tem outras provas em que parece que esse assunto ficou meio para o lado, meio para escanteio ali, com 2 questões na segunda prova de 2021, por exemplo, né? Então, o que fazer com isso? Estuda e do jeito que tem que ser estudado, segue, para quem está no nosso curso lá de capitão amador, né? Segue normalmente com o seu estudo a respeito desse assunto aqui. Na parte de sobrevivência no mar, sempre 4 questões até 2020 e depois 2 questões, 5 questões, 8 questões,
7 questões e 6 questões. Parece que o assunto ganhou importância. Olha, o que eu notei a partir da prova de 2020 para cá, sendo sincero com vocês, é que parece que existe uma maior preguiça, entre aspas, não sei se é isso realmente, mas lendo a prova, vendo a prova, parece que existe uma maior preguiça da Marinha de elaborar questões a respeito dos assuntos para a prova de capitão. Na parte de sobrevivência no mar, é muito fácil você elaborar uma questão. Tem um trechinho do livro, você pega aquele trecho lá e monta uma questão a respeito disso. O que está no livro é o que é cobrado na prova. Então, parece que essa preguiça de realizar questões, de fazer questões mais elaboradas, mais inteligentes, parece que ela aparece bastante nessa parte de sobrevivência no mar. Então, se continuar com essa tendência aí que eu tenho observado nas provas mais recentes, acredito que as próximas provas vão ter bastante questões sobre sobrevivência no mar. Agora, eu não me surpreenderia também que houvessem poucas questões, né? Já que nós estamos vendo que agora as coisas flutuam bastante. Tem prova que cobra bastante de um assunto e na prova seguinte, aquele mesmo assunto praticamente não tem questão a respeito dele. Então não dá para afirmar muita coisa. Mas em sobrevivência no mar era algo que eu colocaria, se eu estivesse estudando agora, eu colocaria mais esforço a respeito disso. E também agora aparece nas provas de capitão amador o assunto cartas e publicações náuticas, né? Esse assunto antes era restrito somente à prova de mestre amador. E agora esse assunto tem aparecido na prova de capitão. Eu acho que não era necessário, né? Você deveria ter já estudado isso em mestre amador, não precisava cobrar isso mais aqui na prova de capitão amador. O assunto devia ser exaurido lá em mestre amador. Você já deveria, já deve também conhecer cartas náuticas e publicações náuticas de lá. Mas esse assunto tem aparecido na prova de capitão amador e ele aparece da seguinte forma. É muito parecido com o mestre amador, mas às vezes tem uma outra coisa adicional que eles pegam de outras publicações da Marinha mesmo, como o roteiro. No nosso curso de capitão amador, nós já trouxemos essas informações para dentro do curso, aquilo que provavelmente vai ser cobrado de você a respeito desse assunto. E como é que tem aparecido isso na prova aqui? Vamos ver como é que é. Olha, na primeira prova de 2021, 3 questões. Essa prova aqui foi uma prova muito mal feita, inclusive caiu questão sobre o CIS. CIS é o Código Internacional de Sinais. Não faz parte do programa para o capitão amador, mas caiu questão sobre isso. Deram uma bandeirinha lá e você tinha que saber qual era o significado daquela bandeirinha. Me parece que aí, né, naquela teoria minha de que houve uma mudança de quem fazia, quem elaborava as provas de capitão amador, se esse grupo novo realmente entrou para fazer a prova, esse grupo não sabia o que tinha que ser cobrado na prova de capitão amador. E apareceu coisa fora do conteúdo programático. Eu acho que isso não vai aparecer de novo nas provas de capitão daqui por diante. Eu acho que o grupo está lá, está mais entrosado sobre o conteúdo que tem que ser cobrado na prova de capitão. Mas eu acho que foi esse grupo também que trouxe o assunto cartas e publicações náuticas para a prova de capitão. Inclusive, algumas provas eu noto que surgiram questões do banco de dados de arraiz amador e do banco de dados de questões de mestre amador. Porque a prova de capitão amador ela é elaborada 2, 3, 4 provas por ano somente, né? São 2 abertas ao público, às vezes uma no Refeno e às vezes também uma no simpósio de segurança para amadores que a Marinha faz normalmente uma por ano, né? Mas as provas em geral a gente fala que é 2 provas de capitão por ano que são abertas ao público, tá? E eu noto que essas provas são elaboradas uma a uma, mas as provas de arraiz e de mestre amador é um grande banco de questões, né? Então você vai fazer a prova, um computadorzinho lá seleciona algumas questões desse banco, monta a prova e entrega para você. E em algumas provas de capitão mais recente, tem aparecido questões desse banco de questões, ok? Ou seja, isso também confirma, parece que é a minha tese de que existe uma certa preguiça em elaborar questões para a prova de capitão amador. Não sei se eu estou falando besteira, mas é o que transparece para mim, pelo menos, tá? Bom, mas vamos lá, vamos voltar aqui ao assunto cartas e publicações náuticas. Então, na primeira prova de 2021, 3 questões sobre isso.
Depois foi uma questão no simpósio, na prova do simpósio de 2021, depois 5 questões na segunda prova de 2021 e depois mais 5 questões na primeira prova de 2022. E as questões variavam de coisas bastante simples até coisas um pouquinho mais elaboradas um pouco. Mal elaboradas às vezes em alguns casos, texto meio dúbio até, né? Coisas que nós discutimos lá dentro do nosso curso de capitão amador. Bom, eram essas informações que tínhamos para passar para vocês e esperamos que essas dicas todas sejam úteis. Um abraço.